A paz do Senhor para todos, aqui é o pastor Elias Fernandes. Quero falar hoje sobre a primeira e a segunda fase da segunda vinda de Jesus. Na semana passada nós falamos sobre os sinais da sua vinda, né? E hoje vamos falar sobre a primeira fase da segunda vinda. Na primeira vinda de Jesus, ele veio como Cordeiro de Deus. João, capítulo 1, versículo 29, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na segunda fase, na segunda vinda de Jesus, ele virá como o leão da tribo de Judá. A segunda vinda de Jesus se divide em duas fases diferentes. A primeira fase é o arrebatamento da igreja. A primeira fase diz respeito ao arrebatamento que será somente para os que o esperam velando. Isto é, será somente para os fiéis que o aguardam, velando, vigiando. Hebreus capítulo 9, versículo 28, está escrito: Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Então o texto aqui diz que ele virá a segunda vez. Por quê? Porque ele veio a primeira vez quando foi gerado no ventre de Maria. João capítulo 14, versículos 1 a 3, né? Nesse trecho, ele disse, no trecho de João 14, do versículo 1 a 3, ele diz o seguinte, num dos trechos, dentro desses versículos, né? Vou para o Pai, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Agora aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz o seguinte: assim também Cristo, vírgula, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Na primeira vinda, ele veio para Israel, né? A palavra de Deus diz, ele veio para o que era seu, João 11, e os seus não receberam. Daí surgiu a oportunidade para os gentios, né, que estava afastado de Deus, que estava longe, distante de Deus. Com a rejeição de Israel a Jesus, né, o evangelho se estendeu a toda a face da terra. Muito bem. A segunda fase diz respeito à manifestação pessoal de Jesus, acompanhado dos cristãos e seus anjos, concernente a Israel e as nações sobreviventes à grande tribulação. Enquanto a primeira fase diz respeito à igreja, aos fiéis que o esperam para a salvação, a ocasião em que acontecerá o arrebatamento da igreja, a segunda fase diz respeito à manifestação pessoal de Jesus, isto é, a segunda fase da segunda vinda diz respeito à sua manifestação pessoal. Após o arrebatamento da igreja, no final dos 7 anos do arrebatamento da igreja, Jesus voltará com a igreja para salvar Israel, resgatar Israel das garras do anticristo e salvar Israel e salvar todos aqueles que ficaram, aqueles que não foram arrebatados e ficaram e se arrependeram dos seus pecados e voltaram-se para Deus, e aqueles que desviaram-se, voltaram-se para Deus,
aqueles que nunca aceitaram Jesus como Salvador, que aceitarão a Jesus como Salvador, recebendo Ele como Senhor e Salvador durante a grande tribulação. Então, a segunda fase da segunda vinda consiste na manifestação pessoal de Jesus, quando, no final da grande tribulação, ele virá para salvar Israel e as demais pessoas do mundo, né, que o aceitarem e que voltarem para ele. Essa manifestação pessoal ocorrerá após o arrebatamento da igreja. Existe o contraste entre a primeira e a segunda fase da segunda vinda de Jesus. É bom lembrar que agora estamos falando da segunda vinda de Jesus, não é da primeira vinda. A primeira vinda é quando Jesus veio e foi gerado no ventre de Maria. A segunda vinda é quando ele virá, nós estamos aguardando, a igreja, os fiéis estão aguardando, ele virá arrebatar a sua igreja. Contrastes entre a primeira fase, entre a primeira e a segunda fase da segunda vinda de Jesus. Na primeira fase, Jesus não pisará no solo. Olha que interessante. Na primeira fase da segunda vinda de Jesus, ele virá nas nuvens do céu. Isto é, ele vai deslocar do terceiro céu, aonde ele habita, onde Deus habita, onde é a morada do Altíssimo, que é o céu espiritual, e ele atravessará o céu planetar ou o céu cósmico, onde encontram-se os grandes luminares, como o Sol, a Lua, as estrelas. Ele entrará dentro da nossa atmosfera, ou seja, dentro do nosso espaço aéreo, até a estratosfera, aonde encontra-se as nuvens. As nuvens encontram-se numa camada de ar da atmosfera chamada estratosfera. Ele virá até as nuvens e ali ele arrebatará a sua igreja, que irá ao seu encontro, conforme nós lemos em Tessalonicenses, na carta de Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo, vamos conferir, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o evento, o fenômeno que ocorrerá quando Jesus estiver nas nuvens do céu aguardando a igreja. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Muito bem. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. No capítulo 15, no versículo 51. Dentro do fenômeno na qual ocorrerá a ressurreição dos santos que dormem no Senhor, desde Adão até o momento do arrebatamento da igreja. Então, dentro desse fenômeno, ocorrerá dois outros fenômenos importantíssimos. Qual será? Vamos ver aqui, ó. A glorificação, a transformação do corpo e o processo da imortalidade. Vamos conferir?
Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 até o versículo 55. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O versículo 51 diz que nem todos morrerão, nem todos vão morrer. Na hora do arrebatamento da igreja, muitos santos estarão vivos naquele momento do arrebatamento da igreja. Isso significa que nem todos passarão pela morte. Tá? O texto deixa bem claro, ó. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O texto quer dizer que na hora do arrebatamento da igreja, os vivos serão transformados e glorificados. Versículo 52. E será tudo muito rápido. Será tudo num milionésimo de segundo, num átomo de segundo, ou num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Versículo 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Veja, ao toque da trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Sabe o que significa incorruptíveis? Significa que os santos ressuscitarão com corpos sem possibilidade de pecar mais. Ou seja, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, aquela natureza que nós herdamos de Adão, né? Lá do Éden, essa natureza será transformada, de sorte que não haverá mais possibilidade de nós pecarmos. Porque o crente não peca porque quer. O ímpio se compraz do pecado, o ímpio tem prazer no pecado. O crente, quando peca, ele não peca porque tem prazer. Ele peca porque muitas das vezes ele deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de santificar, né? Deixa de buscar a Deus. Aí aquela natureza pecaminosa que todo ser humano porta dentro de si, sem exceção, né? Tanto o ímpio quanto o crente possui natureza pecaminosa. Só que a Bíblia diz que há a diferença entre o crente e o ímpio, há a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Que diferença é essa? O crente ora, o crente jejua, o crente lê a Bíblia, né? O crente vai na igreja, o crente se consagra, o crente se santifica, né? E aí a natureza pecaminosa amortece. É como o carvão que coloca lá na churrasqueira, aquele carvão se transforma em brasa, mas aí o fogo vai apagando, e o carvão, né, se apaga e fica só carvão, mas o carvão está ali, né? O carvão está ali, na churrasqueira. Se atear fogo, ele vai acender novamente. Então, assim é o crente. Se o crente parar de orar, de buscar Deus, de ler a Bíblia, de jejuar, de santificar, de se consagrar, essa natureza pecaminosa representada pelo carvão, pela brasa, né? Pela brasa que, com a aproximação a Deus, se transforma em carvão, né? Mas se o crente começar a buscar a Deus novamente, o carvão se acende, se transforma em brasa e amortece as obras carnais. A Bíblia diz que se andarmos em espírito, não havemos de cumprir os desejos da carne, a cobiça da carne. Por quê? Porque a brasa se apaga através da santificação. E o ímpio é diferente. O ímpio não. O ímpio tem prazer de pecar. Ele peca com prazer e não se arrepende. E o crente, quando peca, ele se arrepende dos seus pecados. E essa é a diferença, né? O crente tem um coração quebrantado e contrito, se volta a Deus, pede perdão a Deus, pede purificação, transformação, a lavagem com água, pela palavra, enfim, pede misericórdia a Deus, se volta para Deus.
Porém, no arrebatamento da igreja, quando acontecia a glorificação, a transformação do corpo e a imortalidade do corpo, o crente terá a natureza pecaminosa extinguida, ela será destruída por causa da transformação que o corpo vai passar na hora do arrebatamento da igreja. Tanto os santos vivos, né, quanto os santos que ressuscitarem desde Adão até o momento do arrebatamento da igreja. Quero lembrar que os ímpios não ressuscitarão na hora do arrebatamento da igreja. Os corpos deles continuarão no seio da terra, né, na sepultura, tá? E eles vão ressuscitar 1000 anos depois, no final do milênio. 1000 anos após o arrebatamento da igreja, no final do milênio, quando for instaurado o juízo, o tribunal do grande trono branco, aí vai acontecer a ressurreição dos ímpios. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, né? João viu os grandes e pequenos em pé diante do trono, ou seja, esses grandes e pequenos são aqueles que negaram a Jesus como Salvador e morreram sem Jesus, aqueles que ainda em vida não negam a Jesus como Salvador, né? E se não aceitarem Jesus, não irão para o céu e terão que comparecer diante do grande trono branco para serem julgados e ser aplicada a sentença e ser lançado no lago do fogo. Voltando aqui para o texto de 1ª Carta aos Coríntios 15, 51 em diante, no versículo 52, diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, o arrebatamento da igreja vai ser num milionésimo segundo, num piscar de olho. Viu? E esses fenômenos que eu acabei de falar aqui, visto aqui no texto sagrado, ocorrerá em milionésimo segundo. Ao mesmo tempo em que ocorrerá a transformação, a glorificação e a imortalidade dos corpos, dos santos, ao mesmo tempo ocorrerá o arrebatamento da igreja, tá? Iniciando pela ressurreição dos santos. No versículo 53 está escrito assim, porque convém que isto que é corruptível ser revista da incorruptibilidade. Então, o ser humano, o salvo em Jesus Cristo, após o arrebatamento da igreja, não terá mais vontade, desejo de pecar e nem haverá possibilidade de pecar, porque os corpos serão incorruptíveis. A corrupção do corpo, nesta ordem, não significa se corromper com dinheiro, né? Na política, não tem nada a ver. Aqui, a corruptibilidade do corpo está relacionada à natureza pecaminosa, à natureza adâmica, que ela será extinguida, será destruída dos santos no momento do arrebatamento da igreja. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Então, a partir do arrebatamento da igreja, os santos possuirão a imortalidade do corpo. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês entenderem, que a imortalidade, que a palavra de Deus diz aqui, não está relacionada à imortalidade da alma. Prestem bem atenção. A alma, ela é imortal, mas o processo de imortalidade nos quais os santos passarão
conforme está escrito aqui no texto sagrado, esse processo está relacionado à imortalidade do corpo, porque a alma é imortal. Com Deus ou sem Deus, ela é imortal. Agora, os corpos não são imortais. Por exemplo, para vocês entenderem bem o que eu quero me referir, por exemplo, todos os santos que já dormem no Senhor, cujos corpos encontram-se na sepultura e a alma e o espírito deles encontram-se no paraíso, eles não estão no estado imortal. Por quê? Porque a imortalidade no texto bíblico refere-se à imortalidade do corpo. E o corpo ainda estão os corpos dos santos que dormem no Senhor ainda estão na sepultura. Então eles não podem estarem no estado imortal, lá no paraíso, visto que a imortalidade está relacionada à do corpo e não à da alma, porque a alma em si já é imortal. Entendido? Vamos ler um texto aqui para que vocês possam entenderem. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 16, deixa bem claro. Aquele que tem ele só a imortalidade. Então só há um que possui a imortalidade, Jesus. Vou repetir o texto. Aquele que tem ele só, vírgula, a imortalidade e habita na luz inacessível. Então só Jesus possui a imortalidade. Né? Os santos que dormem no paraíso, nós que ainda estamos vivos, né? Em corpos físicos, né? Apesar dos santos que estão no paraíso, eles estão vivos na alma e no espírito, mas nos corpos eles estão mortos. Mas nós estamos vivos na alma, no espírito e nos nossos corpos, né? Então, os santos, eles só possuirão a imortalidade quando cumprir o que encontra-se escrito em Tessalonicenses. Vamos lá, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. No capítulo 4, a partir do versículo, vamos conferir, a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então a alma e o espírito dos santos que dormem no Senhor desde Adão até o momento do arrebatamento da igreja, encontra-se no paraíso. 1 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4, capítulo 12, no versículo 4, Paulo teve a visão do paraíso, aonde encontra-se a alma e o espírito dos santos, que lá se encontra em estado consciente, né? Estado consciente. Em Lucas capítulo 16, na passagem, na parábola do rico e Lázaro, a palavra de Deus diz que o rico ergueu os olhos e viu Lázaro lá no paraíso, ou seja, no seio de Abraão, que naquela época era chamado paraíso, era chamado seio de Abraão, mas quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele desceu às partes mais baixas da terra, foi no inferno,
levou cativo o cativeiro para o terceiro céu, aonde Paulo chama de paraíso, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. E o texto diz o seguinte, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, no arrebatamento da igreja, Jesus vai abrir as portas do paraíso e trará consigo a alma e o espírito dos santos até as nuvens do céu. E a palavra de Deus diz que ao toque da trombeta, a alma e o espírito entrará no corpo, né? Ao toque da trombeta, as partes, vai haver um movimento debaixo da terra, na sepultura, as partículas dos corpos dos santos, elas vão se unir, formando um corpo completo, como, semelhante na visão de Ezequiel, que o profeta olhou e viu um grande vale cheio de osso seco, né, na visão, e o anjo, Deus perguntou a ele se poderiam aqueles ossos reviver. E Ezequiel falou assim, tu sabes, Senhor. Aí Deus disse, profetiza os ossos secos. E Ezequiel profetizou, e um vento, né, veemente, uniram-se aqueles ossos formando um esqueleto. Depois veio os nervos sobre aquele esqueleto, depois veio a carne, por fim a pele, formou um corpo morto sem vida. Aí Deus mandou o profeta profetizar o fôlego de vida daqueles corpos, e ele profetizou e se levantou um exército, uma multidão de pessoas. Apesar daquele exército que se levantou na visão do profeta Ezequiel, no capítulo 37, está relacionada à ressurreição espiritual, à ressurreição nacional espiritual de Israel. Nós estamos falando, eu estou falando da ressurreição física do corpo, que ocorrerá no momento do arrebatamento da igreja, ao toque da trombeta, quando Jesus estiver nas nuvens do céu, o arcanjo tocará a trombeta e haverá um movimento no seio da terra, na sepultura, e as partículas, aonde tiver os ossos daquelas pessoas, né, vão se unir e formará célula, nervo, juntas, tendões, carne, pele, enfim, e a alma e o espírito entrará nos corpos, e aí acontecerá o processo, o fenômeno da ressurreição dos santos. A palavra de Deus chama este evento de a primeira ressurreição, conforme está lá em Apocalipse, no capítulo 20 e no versículo 5. Vamos dar uma lida. Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem total liberdade para glorificar, para exaltar, para bendizer e enaltecer o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Está escrito assim, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Ponto. Esta é a primeira ressurreição. No versículo 4, mostra os santos da grande tribulação, aqueles que ficarem no arrebatamento, que não forem arrebatados, mas que se voltarão para Deus, não receberão o selo da besta durante a grande tribulação, e morrerão, porém serão salvos, porque não receberão o selo da besta. Vamos ver aqui, e vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, o que vai acontecer na hora do arrebatamento da igreja? Os santos ressuscitarão, os ímpios continuarão, os corpos dos ímpios continuarão
na sepultura, enquanto a alma e o espírito dos ímpios continuarão no inferno, que é o estado intermediário entre a morte e a ressurreição do ímpio. Eu expliquei no grupo, né, quando eu mandei as diferenças de sentidos que existem no termo inferno. Um dos sentidos do termo inferno significa estado intermediário entre a morte e a ressurreição do ímpio, aonde estará a alma e o espírito do ímpio. Então, os corpos dos ímpios permanecerão na sepultura, enquanto dos ímpios, dos justos, serão transformados, glorificados e arrebatados. E durante a grande tribulação, os que ficarem no arrebatamento da igreja e morrerem, por não aceitar o selo da besta, no final da grande tribulação, eles ressuscitarão e farão parte do grupo da primeira ressurreição. Podem observar que a primeira ressurreição só é vista no final do livro de Apocalipse, quase no final do livro, no capítulo 20. Apocalipse tem 22 capítulos, e no capítulo 20, no versículo 5, nós vemos escrito: esta é a primeira ressurreição, só após, né, o momento em que, no final da grande tribulação, o momento em que os justos, chamados justos da grande tribulação, eles ressuscitarão, né, aqueles que não receberem o selo da besta, assim fazendo parte do grupo da primeira ressurreição. Agora, preste atenção, tem crente que diz que se não subir na primeira ressurreição, sobe na segunda. É um engano isso, porque a primeira ressurreição é só de santo, a segunda ressurreição é só de ímpio. Então, quem achar que vai subir na segunda ressurreição, está enganado, porque quem ressuscitar na segunda ressurreição vai para o inferno e não para o céu. Entendidos? Digam amém. Muito bem. Versículo 6 diz assim, olha, de Apocalipse capítulo 20, versículo 6, assim, ó: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Então, bem-aventurados que têm parte na segunda ressurreição. Na primeira, né? Na segunda não. Perdão, a segunda é só de ímpio. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por que bem-aventurado os que têm parte na primeira ressurreição? Porque a primeira ressurreição é só de justo, enquanto a segunda é de ímpio. E a segunda morte, que diz, olha, sobre estes não tem poder a segunda morte. Qual a diferença da primeira morte para a segunda morte? A primeira morte é a separação da alma e do espírito do corpo.